Abra comigo a sua Bíblia, santo irmão, querida irmã, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Nós ainda estamos ouvindo a música na internet, parece que chega um pouquinho atrasado, né? Atos 19. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero desafiar aquele que tem Bíblia no celular. Se você não mandou o link do culto para alguém, agora coloque o seu celular no modo avião e sem Wi-Fi, porque Jesus não vai escrever para você no Face, nem vai mandar mais mensagem de WhatsApp. Ele vai falar com você na pregação. Então que nada nem ninguém te atrapalhe de ouvir a voz de Deus nesta noite. Atos capítulo 19. Nós leremos a palavra a partir do versículo de número 8. Atos 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, eu vou convidar você para ler comigo do 18 ao 20, todos numa só voz. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pai, cantamos para o Senhor nessa noite que de Ti vem a nossa esperança. Nossa alma espera somente em Ti. Ó Deus, nosso coração descansa no Senhor. Nosso ser almeja conhecer-te mais. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que seja assim no nosso meio, tal como foi em Éfeso. Que a palavra aqui cresça poderosamente e prevaleça para a glória e honra do nome de Jesus. Temos pedido ao Senhor Deus tempos de refrigério. Temos pedido ao Senhor tempos de reforma na vida. Temos pedido, Deus, um reavivamento espiritual. Sabemos, Deus, que isso virá somente por Tua graça soberana. Mas, Pai, só Tu és bom e só Tu és quem pode, de fato, reavivar o nosso coração, restaurar a nossa vida, transformar, Deus, as nossas casas, essa cidade e esse país. Pai, o que é impossível aos olhos dos homens, Senhor Deus, ó Pai, é possível para Ti. Muitas pessoas desiludidas dizem, ó Deus, ó Pai, que não há esperança, que não há jeito para este país, para essa terra. Mas nós cremos que, se aprouver ao Senhor, usar a Tua igreja para pregar Teu Evangelho, e por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor regenerar o coração do povo e transformar a vida dessa nação, Senhor, haverá esperança para este povo. Pedimos, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia de nós, principalmente, maiormente, do Teu povo reunido aqui nesta noite. Fala ao nosso coração, nos enche do Espírito Santo, reaviva a nossa fé, reaviva a nossa esperança, restaura-nos na comunhão contigo.
reaviva o nosso primeiro amor. Nós te pedimos, Deus, fala conosco, dá-nos a bênção de te conhecer mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Quando Deus diz que não, Ele sabe muito bem o que faz. Quando Deus diz que não, Ele sabe muito bem o que faz. O apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs, na segunda viagem missionária, queria pregar em Éfeso, capital da província romana da Ásia. E o Espírito Santo disse que não permitiu. Contornando o Mísia, ele tentou ir para Bitínia e o Senhor outra vez disse que não. Mas louvado seja Deus porque o Senhor disse que não. Porque ao dizer que não, Deus mostrou a ele, através da visão de um varão macedônio, que eles tinham que entrar na Europa. Paulo, dormindo, amados irmãos, em Troade, teve essa visão de noite, na qual viu um varão grego que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo e sua equipe missionária então foram para a Macedônia, pregaram em Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, amados irmãos, e o evangelho entrou na Europa, e por meio da Europa, amados irmãos, alcançou as Américas e o mundo inteiro, e hoje nós estamos ouvindo da palavra de Deus, porque Deus é sábio e sabe o que faz. Porque Deus disse que não naquele dia, amados amigos e irmãos. Nós temos na Bíblia uma carta maravilhosa de Filipenses, 2 aos Tessalonicenses e 2 aos Coríntios, que tanto abençoa o nosso coração. Mas o não de Deus, amado irmão, nem sempre vai durar para sempre. Depois Paulo conseguiu ir, amado irmão, para onde queria, para a província romana da Ásia, para aquela cidade pujante que estava entre as 8 grandes maravilhas do mundo, a cidade de Éfeso, onde estava o templo da deusa Diana dos Efésios, amados irmãos, que fazia girar o comércio daquela cidade, que tinha centenas de milhares de habitantes. E quando Paulo chega ali, amados irmãos, ele encontra alguns discípulos que tinham crido no Senhor Jesus por meio do batismo de João, nem sequer tinham recebido o Espírito Santo. E ele ora por eles, e para concretizar a missão do Espírito de exaltar a Cristo em todos os rincões da terra, mostrando que o Senhor veio para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, o Espírito cai sobre eles. Então, com aquele grupo de discípulos, Paulo começa a igreja de Éfeso, e Paulo permanece ali, amados irmãos, 3 anos. Foi o lugar em que ele permaneceu o maior tempo do seu pastorado, do seu chamado. E Deus dá a ele ali, para a glória e honra do Senhor Jesus, um grande avivamento. Muitas vezes nós estamos orando por avivamento, mas nós nem temos noção e percepção do que de fato seja um verdadeiro avivamento. Então eu quero convidar você nessa noite para estar assim com os portões do coração bem abertos. Mas tome comigo a mão, nós vamos caminhar nesse texto de mãos dadas. E como que num estudo de caso, amados irmãos, ao olhar para o ministério de Paulo em Éfeso, o Senhor vai nos mostrar aqui o que é o avivamento. E o meu sincero desejo é que Deus visite a sua vida com um reavivamento, que Deus traga um reavivamento à sua casa, que Deus dê um reavivamento à nossa igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. O que é o avivamento? Em primeiro lugar, o texto diz pregação da palavra. O que é o avivamento? Pregação da palavra. Olhe comigo para a sua Bíblia. Nós vamos ler de novo dos versículos de número 8 até o versículo 10. Eu vou ler o 8, a igreja o 9, todos juntos o 10. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Todos o 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo começou na sua estratégia inicial, Val. Ele foi para a sinagoga. Os judeus esperam o Messias. Ele é, sem sombra de dúvidas, o melhor teólogo daquela época. Então, ele na sinagoga, todos os sábados, abria o Antigo Testamento e anunciava Jesus. E aqueles que eram de Deus foram convertidos ali.
Mas os judeus sempre resistiram, e muitos deles empedernidos, o texto diz, com coração de pedra, endurecidos, começaram a perseguir os crentes, aqueles que se converteram a Cristo Jesus na sinagoga. Então Paulo faz algo muito interessante, amados irmãos. O texto diz que ele dissertava ali. A ideia é que ele usava argumentos lógicos. Diz o texto que ele falava ousadamente, pregava com autoridade, amados irmãos, mas também que ele persuadia. A ideia do verbo grego é de onde vem a nossa palavra diálogo, amado irmão. Ele argumentava e respondia as perguntas do povo com veemência, com persuasão e com autoridade. E como foi resistido, então ele pega os discípulos, irmãos, e a Bíblia nos diz então que ele começou a se reunir com eles na escola de um cidadão chamado Tirano, amados amigos e irmãos. E o texto nos conta que Paulo prega para aquele povo ali por espaço de 2 anos. Enquanto ele prega por 2 anos na escola de Tirano, amados irmãos, o texto diz que ele dá ensejo a que todos os habitantes da Ásia, é uma província romana da Ásia, onde está a Turquia hoje, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, religiosos ou não religiosos, ouvissem, amados irmãos, diz o nosso texto aqui, a palavra do Senhor. Agora é impressionante perceber que alguns manuscritos antigos diziam o seguinte, que Paulo pregava ali, na escola de Tirano, provavelmente 5 horas por dia. O horário de almoço dos gregos da Ásia, amados irmãos, durava de 11 da manhã às 4 da tarde. Então eles se levantavam bem cedinho, assim que o sol raiasse, trabalhavam, desfrutavam, estudavam. Às 11 eles almoçavam e depois dormiam uma sesta e voltavam para a escola de Tirano às 4. Nesse horário do almoço, provavelmente de 11 da manhã às 4 da tarde, Paulo pregava ininterruptamente, amados irmãos, provavelmente 5 horas por dia. Agora imagine, amados irmãos, ouvir o apóstolo Paulo pregando 5 horas todos os dias por espaço de 2 anos. São 3.650 horas de pregação no mínimo, amados amigos e irmãos. Vocês não reclamariam dos 40 minutos que eu prego na Unida se vocês ouvissem Paulo pregar 5 horas todos os dias? E Paulo pregando ali 5 horas todos os dias, irmãos, ensinava a palavra com poder, autoridade, com unção. E aí sabe o que acontecia, diz o texto? Vinha uma pessoa que morava lá em Esmirna visitar o seu parente. Ele ficava na casa de um amigo judeu e ele falava, vamos lá ouvir Paulo. E o camarada ouvia no primeiro dia e passava as 3 semanas das férias ouvindo Paulo pregar, voltava para Esmirna, convertido, chegava lá e começava a igreja. E assim nasceu a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, amados irmãos, e também a igreja de Colossos e a de Herápolis. 8 igrejas nasceram, amados irmãos, como fruto da pregação de Paulo em Éfeso, sem que ele saísse de lá. Esse currículo de Paulo de pregação dura mais, amados irmãos, do que o tempo de seminário teológico que os nossos seminaristas têm em alguns dos nossos seminários. 3.650 horas de pregação do apóstolo Paulo. Só pode ser avivamento, irmão. Só pode ser transformação de vida. A situação foi tal, amados irmãos, que se nós lermos o texto mais adiante, houve uma quebra na economia da idolatria de Éfeso. Amados irmãos, aqueles que faziam nichos de Diana para que o povo adorasse entraram em crise, porque centenas, milhares de pessoas começaram a se converter naquela cidade, e eles ficaram perplexos, achando que iam perder sua profissão, e que o templo da grande deusa Diana ia entrar em descrédito. Isso aconteceu por causa da pregação da palavra, por causa da pregação do evangelho, amados irmãos. O que é avivamento? É pregação da palavra com fidelidade, pregação da palavra focando no evangelho de Jesus, pregação da palavra mostrando que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados e crer no único mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o homem. Reavivamento espiritual é pregação da palavra. Em todos os grandes avivamentos da história da igreja, amados irmãos e irmãs, a pregação esteve no centro. Cristo foi exaltado e o povo foi alimentado e transformado. Sabe por quê, irmão? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É quando você está aqui e você está deprimido, desanimado, entristecido, está sem esperança de vida, e de repente você ouve a palavra de Deus na pregação dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, me pôs nos lábios um novo cântico, hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A pregação reaviva o seu coração,
Mas se você está em pecado, está vivendo de maneira enganosa, com grande disfarçatez, você vem aqui e o livro é aberto e a palavra de Deus confronta o seu pecado, e você se entristece, tem que se arrepender e tem que mudar de vida. É a pregação que faz isso. Ou você está duvidando, amado irmão, e você vem e ouve o sermão e Cristo é anunciado, e Paulo diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amados irmãos, reavivamento espiritual vem com amor, com fome de ouvir pregação da palavra de Deus, de ser cheio do Senhor que se revela na palavra. Se nós queremos um reavivamento espiritual, nós queremos que haja multiplicação da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode transformar os corações. No último dia que eu preguei no Conexão aqui, amados irmãos, eu contei uma história de um dos pregadores que eu mais admiro na história da igreja, que é George Whitefield. Ele foi o pregador mais abençoado do grande avivamento. Tinha a doutrina, amados irmãos, que cria na soberania de Deus como nós, mas pregava com uma paixão incomparável e cheio do divino Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que pregava, a presença de Deus se manifestava com graça. E em determinada ocasião, amados irmãos, Whitefield estava pregando, amados irmãos, sobre o que ele mais amava pregar, sobre nascer de novo, sobre o Evangelho de Jesus. E o povo estava, amados irmãos, num grande pasto. E ele começou anunciando a ira de Deus contra o pecado. E começou dizendo aos homens que se eles não se arrependessem, eles seriam lançados no lago de fogo, de enxofre, no inferno da ira de Deus. E enquanto ele pregava, amados irmãos, ele começou a dizer que o inferno, amados irmãos, é como uma grande tempestade da ira de Deus. E ele estava pregando e nuvens começaram a se formar no ambiente. E ele disse então ao povo que se eles caíssem no inferno, os raios, os trovões da ira de Deus iam se manifestar no inferno. Enquanto ele pregava, irmãos, naquele campo, raios começaram a trovejar naquele exato momento, amado amigo e irmão. E o povo começou a ficar perplexo, chorando pelos seus pecados. E depois de anunciar esse momento de terrível ira, Whitefield diz: mas se vos arrependerdes, Deus por sua graça dará o seu perdão, porque tereis crido em Cristo Jesus, seu Filho amado. Então se abrirá para você a luz do sol da graça de Deus. E naquele momento a chuva parou, amado irmão, e as nuvens se dissiparam, e o sol desceu sobre aquele lugar. E ele então desafiou as pessoas a crerem em Cristo Jesus, para que o sol da justiça brilhasse em seu coração. E naqueles dias, amados irmãos, centenas de pessoas foram convertidas ao Senhor Jesus. Momento único na história da igreja. Depois do sermão, um repórter foi falar com ele: pastor Whitefield, eu posso publicar no jornal o sermão que o senhor pregou? Porque com taquigrafia ele tinha, copiado aquele sermão, amado irmão. Então, o prezado Whitefield disse a ele o seguinte: você pode publicar, mas você nunca vai conseguir colocar no papel os relâmpagos e os trovões. Você nunca vai colocar no papel os relâmpagos e os trovões. Nós podemos ler sermões escritos e são uma bênção, mas é quando a gente ouve a pregação ao vivo e a cores, que nós experimentamos os relâmpagos e os trovões. Nós vemos Deus atuando com poder em nossos corações. Portanto, irmão, ame pregação da palavra. Convide pessoas para ouvir pregação fiel das Escrituras. Seja uma bênção, se Deus quiser, se torne um anunciador da palavra. Se você quer experimentar um reavivamento, a palavra tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, no seu lar, pois só ela pode transformar o coração dos pecadores. Só ela anuncia Jesus. O que é avivamento? Avivamento é pregação da palavra. Mas o que mais será avivamento? O que mais, amado irmão, querida irmã, há de ser o reavivamento? Além de pregação da palavra, o texto nos diz, amados irmãos, que avivamento é intervenção sobrenatural. O que é avivamento? Avivamento é intervenção sobrenatural. Olhe para a sua Bíblia, vamos ver o que diz o Santo Texto. Nós leremos agora, amados irmãos, o versículo 11 e o versículo de número 12, amados irmãos. Eu lerei o 11, a igreja, o 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Os irmãos.
Amados irmãos, o texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, algo fora do comum, fora da curva. Deus tinha dado a Paulo, amados irmãos, esse dom de curar e esse dom de fazer milagres. E Paulo percebe isso, amado irmão, principalmente quando ele se engaja na obra missionária. De manhã, quando pregava em Romanos, falei sobre isso. O nome de Saulo, que significa desejado, muda para Paulo, quando na sua primeira viagem missionária, ele repreende Bar-Jesus, chamando de filho do diabo, porque ele quer impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus. E naquele momento, amado irmão, Paulo disse que ele ficaria cego por alguns instantes, e aquele homem fica cego. E a partir daquele momento, Paulo começa a ser chamado de Paulo. Não existe, amado irmão, um fundamento tão firme para eu dizer que Paulo resolveu ser chamado de pequeno por causa das grandes coisas que Deus realizava em sua vida. Mas eu acho, amado irmão, que isso pode muito bem ter acontecido, porque ele deixou de ser desejado e passou a ser pequeno quando Deus realizou grandes coisas maravilhosas na sua vida, amado irmão. E aqui Deus o está usando para fazer milagres poderosos. E a Bíblia diz, amado irmão, então, que as pessoas, como ele não consegue atender todo mundo, pegam os lenços, amados irmãos, a palavra no grego para lenço é sudário, e levam o lenço de Paulo e colocam nos doentes, e os doentes são curados, e colocam as toalhas de Paulo na frente dos demônios, e os demônios saem gritando, amado irmão. Mas presta atenção que o texto diz que quem faz isso é Deus, não é Paulo. Diz o texto aqui, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Amados irmãos, isso foi fruto de um avivamento naquela época, em que o Espírito Santo deu esses dons aos apóstolos, amados irmãos, para implantar a igreja em lugares em que ela não tinha chegado. Agora, hoje, você liga a televisão e você pega uns desavisados, amados irmãos, que suando a bicas, amado irmão, pega um lenço sujo, uma coisa porca e joga em cima das pessoas. Misericórdia, meu amado irmão. Não tem base bíblica para fazer isso não, meu irmão. Certo? Isso aqui Deus fez com Paulo. A pessoa não tem nem esse dom, não acontece nada disso. E a pessoa não entende que essa foi uma intervenção sobrenatural na vida de Paulo. Pastor, qual é a maior intervenção que acontece então em todos os avivamentos? É a conversão de almas, irmãos. É a mudança de pecadores. Nós não podemos, amados irmãos, mudar o coração de ninguém. Deus usa Paulo para fazer os milagres, mas o foco é exaltar o Evangelho para que pecadores sejam transformados, amados amigos e irmãos. Até com o Senhor Jesus foi assim, nem todo mundo que foi curado foi salvo. Só é salvo aquele que crê em Jesus, e só pode crer em Jesus aquele que é transformado pelo Espírito Santo. E a conversão, irmão, é uma intervenção sobrenatural. Charles Spurgeon já dizia muito bem que é muito mais fácil você convencer um leão faminto a se tornar um vegetariano do que você mudar o coração de alguém. É impossível para nós mudar o coração de alguém, mas nós pregamos a palavra na dependência do Espírito Santo, e se Deus assim quiser, sobrenaturalmente, amados irmãos, Ele pode ressuscitar mortos espirituais, e levar homens e mulheres a crer no Senhor. E a conversão, amado irmão, é a maior demonstração da intervenção sobrenatural de Deus na vida do homem. E se nós queremos, amados irmãos, avivamento, nós devemos clamar por essa intervenção sobrenatural, que é a conversão de pecadores soberanamente, pela obra do divino Espírito Santo de Deus. Só Deus pode fazer isso, amados irmãos. Eu me lembro, amados irmãos, quando li uma das biografias do reverendo José Manuel da Conceição, há mais de 20 anos atrás. Aquele primeiro pastor presbiteriano brasileiro que tinha sido vigário no interior de São Paulo, distinto pregador, chamado de padre protestante. Deus usou muito aquele homem, e quando ele é convertido ao Senhor, através da instrumentalidade do reverendo Alexander Latimer Blackford, amados irmãos, José Manuel da Conceição volta visitando todas as paróquias pelas quais tinha passado pregando o Evangelho do Senhor Jesus. E numa das paróquias do interior, amado irmão, do nosso estado, alguém tinha encomendado um religioso a morte de José Manuel da Conceição. Enquanto, amados irmãos, num determinado lugar, num salão, ele pregava, entrou um assassino, amado amigo e irmão, detrás da porta com uma arma, querido irmão, querida irmã, pronto para tirar-lhe a vida. E quando o assassino estava ali, amado irmão, o Espírito Santo tocou-lhe o coração. Enquanto ouviu o reverendo José Manuel pregar, amado irmão, aquele homem queria matá-lo, foi convertido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. E ele não matou o pregador, ele foi convertido ao Salvador. Só Deus pode fazer isso, amado irmão. Só Deus transforma o coração do pecador. Então nós temos que orar para que na nossa igreja Deus faça isso.
É por isso que oramos, porque num avivamento Deus intervém sobrenaturalmente, convertendo seus eleitos a unidades, dezenas e centenas, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Que Deus intervenha sobrenaturalmente em nossa igreja, amém, meus irmãos? Que nós tenhamos a alegria de ver pessoas convertidas ao Senhor, porque esse é o maior milagre, o milagre da ressurreição na alma. Que Deus te use, amado irmão, como pregador do Evangelho. Que Deus nos permita ver conversões para a glória e honra do nome de Jesus. Avivamento é intervenção sobrenatural. Você quer um avivamento para a sua vida, meu diácono? Amém? Eu também quero para a minha vida, mas para querer um avivamento a gente precisa saber o que é. O que é o avivamento? Avivamento é pregação da palavra. Avivamento é intervenção sobrenatural. Mas avivamento é exaltação de Cristo. Avivamento é exaltação de Cristo. O nosso texto nos conta, amados irmãos, que há uns judeus, 7 deles, filhos de um sumo sacerdote chamado Seva. Provavelmente Seva é alguém da família do sumo sacerdote, porque geralmente o sumo sacerdote ficava em Jerusalém. Então é alguém da linhagem sumo sacerdotal. E os filhos deles, sacerdotes, estão vendo, amados irmãos, ali Paulo sendo usado para expulsar demônios, e pelo poder de Jesus, pessoas são libertas da escravidão do diabo, e eles eram exorcistas ambulantes, faziam isso para a sua própria glória, e viram Paulo expulsar demônios em nome do Senhor Jesus. E então eles encontraram certo endemoniado, 7, e disseram para eles o seguinte: esconjuro-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o inimigo então, irmãos, olha para ele, o Satanás da vida daquele homem diz: eu conheço Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E aí, irmãos, eles ficaram perplexos. E a Bíblia diz, irmão, que o endemoniado caiu de pau em cima deles, deu uma surra no 7, deixou todo mundo pelado, e eles saíram gritando, desesperados e envergonhados, amado amigo e irmão, porque eles acharam que o nome de Jesus era instrumento de mágica. Eles não tinham Jesus no coração, não tinham relacionamento nenhum com o Senhor Jesus, e eles falaram: vamos usar aqui esse nome como uma mágica para tirar os demônios. E aí eles usaram o nome de Jesus equivocadamente e saíram envergonhados, amados irmãos. O nosso texto diz que depois que isso aconteceu, amados irmãos, versículo 17, leiam todos comigo, olha o que diz aqui: chegou este fato, todos comigo, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus. Quem não tem Jesus no coração não pode usar o nome de Jesus. Quem não tem Jesus na vida não experimenta o poder de Jesus. Quem não anda com Jesus não vai ser agente de transformação por causa do nome de Jesus. Quem zomba do nome de Jesus, quem brinca com Jesus, vai ser envergonhado. A Bíblia diz que esse fato chegou ao conhecimento de todos os judeus, de todos os gregos da cidade. E sabe o que aconteceu? O povo entendeu que o nome de Jesus tem que ser levado a sério. E aí o texto diz a nós, amados irmãos, que o nome do Senhor era engrandecido. O nome de Jesus foi exaltado. Avivamento, irmão, é exaltação do nome de Cristo. É Deus não dividindo a sua glória com ninguém, amado amigo irmão. Ele usa homens, sim, ele usa pecadores como eu e você, mas quando ele transforma vidas, quando ele restaura famílias, quando ele transforma cidades, quando ele transforma culturas e nações, amados irmãos, tudo isso usando homens ele faz pelo poder do Evangelho. E quando tudo acontece, a glória tem que ser dada somente ao Senhor e nunca aos homens, porque nós não temos o poder de transformar sobrenaturalmente a vida de ninguém, nem o coração de ninguém. Esse poder é do Espírito Santo atuando pela palavra, exaltando o nome de Jesus. Alguns dias atrás aqui, irmãos, eu preguei sobre o fato de Deus ser soberano em Atos capítulo 12. E o texto da palavra nos conta em Atos capítulo 12, já no final do capítulo, amado amigo e irmão, que Herodes, depois de matar a Tiago e matar as sentinelas que não viram Pedro ser liberto pelo anjo, amado irmão, na cidade de Jerusalém, Herodes volta para Cesareia. Ele andava brigado com os tírios e com os sidônios. E eles, precisando de alimento que vinha do país do rei, vieram numa comitiva a Cesareia, amados amigos e irmãos, pedir reconciliação com Herodes através do seu camareiro chamado Blasto. E Blasto convence a Herodes para esse dia da reconciliação. Flávio Josefo, em seu livro Antiguidades, conta que isso foi em um dia muito importante de uns jogos que Herodes decretou para homenagear o imperador César. Então Herodes, vestido com seu traje real,
Flávio Josefo, a Bíblia diz que era traje real. Flávio Josefo disse que a roupa dele era não só prateada, era banhada a prata, porque ele se achava um Deus e glorioso. E Herodes então subiu para discursar, e o povo começou a dizer: esse homem é um Deus, ele merece adoração, ele não é homem. Eles diziam: nós agora iremos adorá-lo. E a Bíblia nos conta que Herodes aceitou isso, irmãos, e não deu glória a Deus. E naquele exato momento, a Bíblia diz, amado irmão, que ele foi comido de vermes. E a história conta que ele ficou 5 dias em dores e morreu, amado irmão, porque Deus não divide a glória dele na minha e na sua vida com ninguém. Que nessa igreja, irmãos, nós glorifiquemos e exaltemos a Cristo Jesus sobre todas as coisas. Pastor, está bem que eu ame meu pastor e minha liderança? Está muito bem. Mas quando grandes coisas acontecerem aqui, não diga que foi por minha causa ou por causa da liderança da igreja. Sabe por quê? Porque se você colocar a mim ou a qualquer pessoa no lugar de Deus, Deus vai ter que expor-nos a miséria e a vergonha, para mostrar que nós não somos nada, e toda a glória é somente a Ele. Então faça-me o favor, ame o seu pastor, ame a sua liderança, mas dê toda a glória somente a Deus. Amém? Isso é proteção para a nossa vida e bênção, porque só o Senhor deve ser glorificado quando grandes coisas acontecem em nosso meio. Toda a glória seja dada ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Mas o que é o avivamento? Nós aprendemos já que avivamento é pregação da palavra, intervenção sobrenatural, amado amigo e irmão, exaltação de Cristo. Mas em último lugar nós aprendemos que avivamento é transformação de vidas. O que é o avivamento? O avivamento é transformação de vidas. Nós leremos para terminar, amados irmãos, os versículos de número 18, 19 e 20. Tal como lemos, eu leio 18, a igreja 19, todos os 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Todos os 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. César, você já viu naturalmente um pecador por si mesmo sair contando seus pecados para as pessoas? Eu não conheço. Eu conheço alguns amados irmãos que, confrontados, negam até que você tenha provas irrefutáveis. E existem alguns que são tão caras de pau, e às vezes fazem isso até diante de países e nações inteiras, que sendo mostrado diante de todos que eles estão equivocados, eles ainda têm a disfarçatez de dizer que não fizeram nada. O pecador é assim, cara de pau. Mas o texto diz, amado amigo e irmão, que aqui aconteceu algo diferente. Muitos dos que creram não só foram no gabinete pastoral, não só compartilharam com um amigo, mas eles vinham na rua dizendo: eu prostituí, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu fui estelionatário. O Espírito Santo, irmão, fez um negócio tal naquele lugar, que eles já começavam na rua e entrando na escola de tirano aqui, ó. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Todo mundo começou a confessar seus pecados na rua, mostrando o quanto era miserável e que só Jesus de fato era quem perdoaria os seus pecados. Isso só acontece, irmão, em avivamento. Isso só pode ser obra de Deus. Homens reconhecendo seus pecados publicamente, porque Cristo os amou e deu sua vida na cruz para salvá-los. Isso chegou a efeito, amados irmãos, de uma maneira tal que muitos ali que praticavam ocultismo, artes mágicas, feitiçarias na antiguidade, reuniram os seus livros, irmãos, e na grande praça de Éfeso eles resolveram queimá-los, amados irmãos. E eu imagino aquela grande montanha de livros ali. O texto diz que eram 50 mil denários, mais ou menos $500 milhões, amados irmãos. Uma pequena fortuna em literatura para serviço do diabo foi queimada, amado amigo e irmão, em praça pública. E Deus transformou a vida daquela cidade num grande avivamento. Pessoas deixaram o diabo e começaram a servir a Deus. E o texto diz que assim a palavra do Senhor, a igreja, o evangelho, a pregação, crescia e prevalecia poderosamente. Quando Deus transforma os corações, a palavra do Senhor vai crescendo, prevalecendo
poderosamente. Irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, quando entra na vida de alguém, transforma vidas. Domingo passado de manhã eu preguei aqui sobre as marcas de um encontro inusitado. Quando Zaqueu é encontrado por Jesus, numa surpresa, soberanamente, amado amigo e irmão, ele tem grande satisfação e é salvo, amado amigo e irmão. Ele que era um estelionatário, amado amigo e irmão, eu brinquei que ele era o chefe da máfia dos anões do orçamento, ele era o maioral dos publicanos, pegou metade da sua fortuna, deu para os pobres, e a quem ele tinha roubado, pagou 4 vezes mais, abrindo mão da maioria da sua fortuna, demonstrando que o seu Deus era o Senhor, que Jesus agora era o primeiro lugar na sua vida, e que o dinheiro não era mais a esperança do seu coração. Ele foi transformado. E assim, amado irmão, tem que ser na vida daquele que diz crer em Jesus. Não é possível, irmão, que você se diga crente em Cristo Jesus e viva com a mesma disfarçatez de antes, e viva zombando de Deus como antes, e viva na prática do pecado como você vivia antes. Avivamento é transformação de vida. E eu quero lhe dizer que se você precisa de transformação nessa noite, Jesus deu a vida na cruz do Calvário para mudar você. Se existe algum pecado oculto e escondido na sua vida, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, confesse hoje. É por isso que eles confessavam. Talvez você está com vergonha, pastor, não vou falar publicamente, não estou mandando você fazer isso. Mas agora, então, onde você está, meu irmão, confesse. Meu irmão, confesse, o Senhor vai te perdoar, vai te purificar, vai transformar a sua vida, e todos vão perceber na sua vida, querido amigo e irmão, a mudança dentro de casa, a mudança no trabalho, a mudança, amado irmão, na sua vida. Há alguns dias eu conversava com uma pessoa, amados irmãos, cujo familiar experimentou uma conversão real. Essa pessoa dizia o seguinte: em 6 meses eu vi a vida dessa pessoa da minha casa mudar como eu não tinha visto em 20 anos. É o Espírito Santo que faz essas coisas. O que está precisando mudar na sua vida? Está falando muita mentira? Está falando muita fofoca, mexeriqueiro? Está com inveja demais das pessoas? Ama demais o dinheiro? O que você tem feito de errado? Anda vivendo uma vida pervertida sexualmente, amado irmão? Eu quero lhe dizer que se você se arrepender do seu pecado e confessar, o Senhor Jesus tem um avivamento pessoal para você, e Ele vai transformar a sua vida pela fé nessa noite, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te visite com transformação, amém, meu irmão. O que é o avivamento? Pregação da palavra. O que é o avivamento? Intervenção sobrenatural. O que é o avivamento? Exaltação de Cristo Jesus. O que é o avivamento? Transformação de vida. Eu creio em Jesus e quero reavivamento para a minha vida. E você quer um reavivamento? Clame hoje ao Senhor, que Deus reavive a tua vida, que Deus reavive a tua fé, que Deus reavive o teu amor por Ele, que o Senhor renove a sua esperança. Creia em Cristo Jesus e você vai experimentar sincero e real reavivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Vamos orar ao eterno Senhor. Meu irmão, se você quer amar a pregação, se você precisa da intervenção de Deus na sua vida, se você ouviu essa mensagem, você quer viver para a exaltação de Cristo, você quer, meu irmão, em nome de Cristo Jesus, um novo tempo, ser transformado e ser um agente de transformação. Se você quer um reavivamento em sua vida, eu queria orar por você. Convido você rapidamente a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você ouviu essa mensagem, diz: eu quero um reavivamento para a minha vida. Antes de participarmos da ceia, venha logo, porque o Senhor não precisa de nós. E vir à frente também não salva, mas você está dizendo: eu quero, pastor, orar, eu quero ser alguém que é reavivado por Ti, e alguém que é um instrumento de transformação, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Se você quiser vir à frente, ainda dá tempo. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Pai, nós nos humilhamos aqui diante do Senhor. Queremos pedir perdão, Deus, quando nós não temos tanta fome do Senhor e da Tua palavra, Senhor. Mas queremos te pedir que o Senhor nos encha de amor pelas Escrituras, de amor pela pregação fiel da palavra, que nós queiramos vê-la multiplicada,
que o Senhor nos use para que muitas pessoas ouçam a Tua palavra. Pai, nós pedimos a intervenção do Senhor na nossa vida. Ó Deus, se alguém aqui, Deus, ó Pai, está crendo no Senhor hoje, foi por Tua intervenção. Eu peço a intervenção do Senhor na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida de nossas famílias. Deus, transforma o coração daqueles que ainda não são Teus. Ó Deus, dá-nos os Teus eleitos, Deus, dá-nos almas, dá-nos aqueles pelos quais Cristo morreu. Transforma muita gente na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família, entre nossos amigos, Deus, por causa da intervenção do Espírito Santo por meio do Evangelho na nossa vida. E faz isso na vida desses irmãos. Pai, eu quero Te pedir, tal como eles, que Tu exaltes Cristo sobre todas as coisas. Na vida deles, na minha vida, na vida de todos nós, na vida desta igreja. Exalta Cristo, porque Ele foi quem morreu por nós e ressuscitou. Ele é o nosso Redentor. Mas, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus por transformação de vida. Eu não sei contra o que meus irmãos estão lutando, mas eu sei que se eles confessarem, Deus, o Senhor promete perdoar e purificar. E eu quero pedir que o Senhor traga uma grande transformação no temperamento, nas atitudes, Deus, ó Pai, no dia a dia. Renova a esperança desses homens e mulheres, renova o amor por Ti. Ó Deus, traz reavivamento aos seus corações. Traz um reavivamento a essa igreja, Deus, sem precedentes, para que todos os que virem o que o Senhor fará aqui, digam, só Jesus poderia ter feito isso. Só o nome dEle deve ser exaltado pelos séculos dos séculos. Nós Te amamos, nós oramos, Senhor. Reaviva-nos, em nome de Jesus. Amém.